Olá, bem-vindo à nossa aula de termodinâmica. Nessa aula, nós vamos estudar a chamada Lei Zero da termodinâmica. Para isso, vamos considerar dois sistemas A e B separados por paredes adiabáticas, como mostrado na figura A. Bom, agora vamos considerar que um corpo C é colocado em contato com o corpo A e a gente espera um tempo suficiente para que esses corpos troquem energia entre si, o A e o C. De tal forma que esse sistema vai atingir o que a gente chama de equilíbrio. Então, quando ele atingir o equilíbrio, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de C. A gente pegar dois corpos com temperaturas diferentes, colocar em contato, eles vão trocar energia até que as temperaturas sejam iguais. Depois disso, nós vamos pegar o corpo C, que ficou em contato com o corpo A, e colocar em contato com o corpo B. E vamos deixar também que eles troquem energia até chegar ao equilíbrio térmico. O que a gente vai ter nessa segunda situação? O corpo B vai ter a mesma temperatura do corpo C. Agora, se a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C e a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C, nós dizemos que a temperatura do corpo B e A são iguais. Então, o enunciado da Lei Zero da termodinâmica, ele diz que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então esses dois corpos A e B também estão em equilíbrio entre si. E para que esses corpos atinjam equilíbrio térmico, é necessário que eles troquem energia entre si. Quando dois corpos possuem o mesmo valor de temperatura, então, eles estão em equilíbrio térmico. Então, com isso, a Lei Zero da termodinâmica estabelece, de certa forma, o conceito de temperatura como um indicativo do estado de equilíbrio entre esses sistemas. Porque se dois sistemas têm a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio. Vamos tomar um exemplo de dois corpos, A e B, com temperaturas diferentes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um termômetro, colocar em contato com o corpo A. O que é o termômetro? O termômetro é um terceiro corpo. Eu deixo ele um tempo, ele vai ter uma temperatura A. Depois, o que eu faço? Eu coloco esse termômetro em contato com um corpo B, até que ele atinja uma temperatura TB. Se a gente detectar que a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo A, eles estão em equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico ele é parte do que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Porque tem outros equilíbrios que o sistema pode atingir. Equilíbrio mecânico, equilíbrio difusivo, equilíbrio químico, mas que nós não vamos abordar aqui nesse curso introdutório. Então, um sistema ele sempre tende a um estado de equilíbrio termodinâmico. No conceito que a gente acabou de ver, seria o equilíbrio térmico. Mas a gente vai expandir esse equilíbrio para um conceito maior e chamar de equilíbrio termodinâmico. Quando um sistema está em equilíbrio termodinâmico, os valores das variáveis macroscópicas não variam. Então, uma vez que o sistema atinge o equilíbrio, pressão, volume e temperatura não mudam. Diferentes valores de variáveis macroscópicas definem diferentes estados termodinâmicos. Então, se o sistema chegou num certo equilíbrio termodinâmico, a gente diz que ele está num estado de equilíbrio termodinâmico que é caracterizada pela pressão, volume e temperatura. Se a pressão, a volume e temperatura é diferente desse primeiro estado inicial, ele está em outro estado termodinâmico. Então, o estado termodinâmico é caracterizado pelas variáveis macroscópicas, pressão, volume e temperatura. E é possível obter uma função matemática, que relacione pressão e volume e temperatura para um dado estado termodinâmico, e a gente chama isso de função de estado. Uma vez que a Lei Zero da termodinâmica afirma que dois corpos em equilíbrio térmico com o terceiro corpo estão em equilíbrio entre si, e que, uma vez atingido o estado de equilíbrio termodinâmico, as variáveis macroscópicas não variam mais, nós podemos definir o que nós chamamos de termômetro. Termômetros são equipamentos utilizados para medir a temperatura de sistemas. Tem vários tipos de termômetro e, independente disso, eles têm que ter duas características.
A primeira, ele tem que apresentar uma grande alteração de uma das variáveis macroscópicas, pressão, volume, ou comprimento, ou resistência elétrica, ou outras. Por quê? Porque a gente vai correlacionar a variação dessa variável, a mudança dessa variável, com a mudança de pressão. E outra coisa, o termômetro tem que ser muito menor do que o sistema a ser testado, de modo que o estado termodinâmico do sistema não varie significativamente. Independente disso, a gente tem duas maneiras de interpretar as leituras de um termômetro, que são as escalas termométricas. Basicamente, essas duas maneiras mais comuns, né, eu quero dizer, existem outras, mas a mais comum é utilizar a escala Celsius de temperatura. A escala Celsius de temperatura ela é estabelecida em 2 pontos. Então, nós temos o ponto de gelo, na escala Celsius é 0 graus Celsius, e o ponto de vapor, que é 100 graus Celsius. Outra escala é a escala Fahrenheit, onde o ponto de gelo é estabelecido em 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor em 212 Fahrenheit. Então, com isso, essas escalas são atribuídas de que maneira? Você coloca o termômetro no gelo, quando está em 0 graus, e você define que, por exemplo, no termômetro de mercúrio, que aquela altura da coluna de mercúrio corresponde a 0 graus. Você coloca o termômetro na água no ponto de vapor dela, quando ela começa a evaporar, e aí você determina que aquela altura é 100 graus. E aí você tem 100 divisões de 0 a 100 ali, e você estabelece as subdivisões, e aí cada divisão dessa vai ser 1 grau Celsius. Agora, no Brasil, a gente utiliza bastante a escala Celsius, já em outros países como os Estados Unidos, a escala Fahrenheit. Como que a gente faz a conversão entre essas duas escalas? Então, uma vez que você conhece os valores das temperaturas dessas escalas, no ponto de gelo e no ponto de vapor, nós podemos fazer um gráfico relacionando essas duas escalas, como mostrado nessa figura. Então, no eixo vertical, nós temos a escala Fahrenheit e no eixo horizontal, a escala Celsius. E o que acontece? Se eu olhar para essa figura, eu vejo que a relação entre elas é uma relação linear. É uma reta. Então, eu posso dizer que a escala Fahrenheit é um coeficiente angular que multiplica a temperatura em Celsius mais um coeficiente linear B. O coeficiente linear B é onde a reta vai cruzar o eixo vertical, ou seja, 32. Já o coeficiente angular, nós podemos calcular pela equação da tangente. O coeficiente angular é 212 menos 32 dividido por 100. E aí nós temos o coeficiente angular 9/5. Então, substituindo o coeficiente angular A e B, dado pela equação 4.5 e equação 4.3, na equação 4.2, nós obtemos uma equação para a conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit, que é a equação 4.6. Se você quiser converter de Fahrenheit para Celsius, basta você reescrever a equação 4.6 isolando a temperatura em Celsius nessa equação. Embora nós tenhamos essas duas escalas, Celsius e Fahrenheit, elas são definidas, no nosso exemplo aqui, né, são definidas com base no ponto de gelo e no ponto de vapor da água. Agora, será que é possível definir uma escala de temperatura independente da substância? Ou seja, uma escala absoluta de temperatura? É possível, né? E como que essa escala a gente já conhece, a escala Kelvin de temperatura. E como que isso é feito? Para isso, é usado um termômetro de gás a volume constante. Então, o termômetro de gás consiste em um bulbo que contém um gás, que vai estar em contato com um sistema que você quer medir a temperatura. Pode ser um líquido refrigerado, qualquer coisa. Ele está em contato com um capilar, por um capilar, ele está em contato com um tubo em U que contém mercúrio. Então, o que acontece? Utilizando esse tubo em U e medindo a altura, a ΔH, nós conseguimos relacionar a pressão com a temperatura. A altura da coluna H vai depender da temperatura que o gás que está no bulbo vai sofrer, vai estar. E com isso, pela lei de Stevens, a gente consegue relacionar a pressão
medida nesse sistema de tubinho U, ela está relacionada com a temperatura. Então, o que é feito? A gente pode medir a temperatura em dois pontos, né? A gente mede a pressão no ponto de vapor, na temperatura de vapor, e a pressão no ponto de gelo, que vai dar a temperatura no ponto de gelo. E isso foi feito, né? E se você fizer um gráfico da razão dessas pressões na temperatura de vapor pela pressão na temperatura no ponto de gelo, em função da pressão na temperatura de gelo, para diferentes gases, todos eles tendem a um valor aproximado de 1,3661. Então, para vários gases isso foi medido, e aí obtiveram esse valor, 1,3661. Isso independente do gás que era utilizado. Todos esses valores, né, todos esses gases convergiam para o mesmo valor. De forma que a temperatura de vapor pela temperatura de gelo para qualquer gás medido é igual a 1,3661. Ou seja, se a gente isolar aqui a temperatura de vapor, então eu tenho que a temperatura de vapor é 1,3661 vezes a temperatura de gelo para qualquer gás. E agora eu posso criar uma escala. Eu posso criar uma escala com 100 divisões. Então vamos dizer que a diferença entre a temperatura de vapor e a temperatura de gelo nessa escala, ela contém 100 unidades, 100 K. Esse K maiúsculo a gente chama de Kelvin. A unidade se escreve em letra minúscula, o nome da unidade, e o símbolo maiúsculo, porque é em homenagem ao Lord Kelvin, que foi a primeira pessoa que fez esses estudos, ou uma das que fez esses estudos. Então, utilizando a equação 4.9 e a equação 4.8, nós podemos obter a temperatura de gelo na escala Kelvin, que é 273,15 Kelvin, e a temperatura de vapor na escala Kelvin, que é 373,15 Kelvin. Agora, como que eu converto da escala Celsius para a escala Kelvin? Usando essa equação, a equação 4.18. Então, a temperatura em Kelvin, T, vai ser igual a temperatura em Celsius, TC, mais 273. Porque, nota, se a temperatura em Celsius for zero, a gente tem a temperatura de gelo, que é 273,15. Então, na próxima aula, nós vamos começar a estudar o conceito de dilatação térmica. Então, os materiais, quando eles sofrem variação de temperatura, nós sabemos que eles sofrem variação nas suas dimensões, comprimento, área e volume. Então, nós vamos estudar esse fenômeno e investigar a diferença dessas dilatações em diferentes materiais. Até a próxima aula.